Já faz tempo que esse canal não fala mais só sobre viagens, como era lá no comecinho, né? Cada vez mais eu tenho trazido para vocês também temas relacionados a lifestyle, como gastronomia, moda, estilo, e a partir de agora vou trazer para vocês também algumas informações relacionadas a investimentos e economia. A economia tem feito cada vez mais parte da minha vida por conta dos investimentos que eu tenho feito, então a partir de agora vou dividir com vocês também algumas análises aqui. Seja bem-vindo, esse é o primeiro Ama News no YouTube. Todo mundo que gosta de viajar, principalmente para o exterior, deve estar acompanhando aí com nervosismo as informações sobre o aumento do dólar, que vem subindo bastante aí nas últimas semanas e meses. Para vocês terem ideia, desde o começo do ano, o dólar já subiu 40%. O preço do dólar já subiu 40%. Agora ele está variando entre 5,50 e próximo ali dos R$6. E é claro que isso tem impacto direto nas viagens que você faz para o exterior. Só que eu tenho visto na imprensa, principalmente na TV aberta, algumas análises dizendo que a culpa desse dólar mais alto é por conta das crises aí criadas pelo governo Bolsonaro. Só que isso não é exatamente verdade. É claro que sim, a instabilidade política ela é um dos fatores que tem pressionado o dólar para cima, mas ela não é o único e não é o mais importante. Já já explico para vocês por quê. Mas antes disso, preciso comentar com vocês de uma outra figura importante que faz parte do governo Bolsonaro, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o ministro da Economia. Ele já está próximo ali junto do Bolsonaro desde antes do Bolsonaro ser eleito. O Bolsonaro sempre disse que ele não entende nada de economia, por isso ele colocou Paulo Guedes, que é um especialista. E aí toda vez que Bolsonaro era perguntado pelos jornalistas sobre temas relacionados à economia, ele falava, pergunta lá para o Paulo Guedes. Por isso, em Brasília, Paulo Guedes ficou conhecido como Posto Ipiranga. Em alusão àquela propaganda famosa da rede Postos Ipiranga, pergunta lá no Ipiranga. Então, Paulo Guedes virou o grande Posto Ipiranga da economia brasileira. E o Paulo Guedes, ele é um cara de visão liberal, ele tem uma visão liberal da economia. Entre os pontos aí que ele defende uma taxa de juros mais baixa. A taxa de juros vem caindo bastante aqui no Brasil nos últimos tempos. Recentemente, o Comitê de Política Monetária, chamado Copom, que reúne aí uma série de membros de órgãos relacionados à economia, que fazem parte aí do governo, esse conselho se reuniu e decidiu reduzir a taxa básica da economia brasileira, chamada de Selic, para 3%. Pra vocês terem ideia, há um ano essa taxa estava em mais ou menos 6,5%. E essa taxa de juros tão baixa tem um impacto imediato no aumento do dólar. Por quê? A Selic, que é a taxa de juros básica da economia brasileira, quando ela está muito baixa, a economia brasileira fica menos interessante para os investidores estrangeiros, principalmente aí em relação aos títulos do governo, os títulos públicos, como eles são chamados. Por quê? O investidor, quando ele coloca dinheiro em alguma coisa, ele quer ver o dinheiro dele rendendo. Com uma taxa de juros mais baixa, o dinheiro dele rende menos. Então ele tira os investimentos dele do mercado brasileiro e coloca em outros países, em outros mercados que ofereçam aí taxas de juros mais altas. E aí, com menos dólar circulando na economia brasileira, entra em vigor aí uma outra lei bem conhecida por vocês, que é a lei da oferta e da procura. Com menos dólar disponível no mercado brasileiro, o preço da moeda americana sobe. Então isso tem sido aí a principal razão pela qual o dólar tem subido tanto nos últimos meses. Pra vocês terem ideia da relação direta que a taxa de juros tem com o dólar, que a taxa Selic tem com o dólar, quando o dólar custava R$1 em 1997, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, ficava em mais ou menos 20%. E agora a visão do Paulo Guedes é inverter isso. Ele quer juros mais baixos e o dólar acaba ficando mais caro. Agora, por que o governo reduziu a taxa de juros, já que isso espanta os investidores? Esse juros mais baixo vai ser super importante para a recuperação da economia brasileira depois do coronavírus. As empresas vão precisar de crédito, elas vão precisar tomar dinheiro emprestado para retomar suas atividades, e aí uma taxa de juros mais baixa favorece esse movimento, ela favorece a retomada da economia. Mas muita gente pode comentar aqui, né? Mas Lucas, eu não estou vendo a taxa de juros do cartão de crédito, dos empréstimos que eu pego no banco ou do cheque especial, por exemplo, baixar. Porque aí tem uma série de outros componentes. Tem a margem de lucro dos bancos, tem também o risco da inadimplência, quanto que as pessoas de fato vão ter capacidade, as pessoas e empresas vão ter capacidade de honrar com seus compromissos. Tudo isso ajuda a compor aí também as taxas de juros que na prática são
oferecidas aí pelos bancos na ponta, para as pessoas e para as empresas. E outro ponto importante que tem afastado os investidores estrangeiros aqui do Brasil é o risco. Num cenário de crise mundial, de pandemia, o investidor fica mais conservador e ele prefere aplicar o dinheiro dele em países que ofereçam menos risco. E aí ele migra o investimento dele para os Estados Unidos, para a Europa, por exemplo, e foge de países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo. É claro que aí sim entra aquele fator que eu comentei com vocês do risco político. O governo Bolsonaro tem criado uma série de crises políticas aí nos últimos tempos. Briga com o Congresso, briga com o ex-juiz e ministro Sérgio Moro, que deixou o governo, uma troca sucessiva de ministros da saúde, já que é uma pasta tão importante em meio a uma crise de saúde pública, como é o coronavírus. Então tudo isso também deixa o investidor estrangeiro mais preocupado em investir no Brasil. Ele prefere sair daqui e ir para outros mercados. Outro efeito positivo do aumento do dólar é nas exportações. Como o custo dos produtos brasileiros fica mais barato no exterior, o Brasil tende a vender mais para o exterior. A parte ruim disso é que o Brasil produz praticamente só commodities, que são produtos relacionados à agricultura, por exemplo. E aí o Brasil precisa importar muita coisa. E aí essa importação fica mais cara por conta do aumento do dólar. E isso tende a pressionar para cima a inflação, tende a gerar um aumento generalizado aí nos preços. Só que aí vocês podem falar, mas Lucas, em abril eu vi que a inflação ela caiu, ela decresceu, coisa que não acontecia há muito tempo. Isso acontece por uma outra razão, na verdade por duas razões. Primeiro, que por conta da pandemia, da quarentena, as pessoas não estão consumindo como elas consumiam antes. Elas preferem não gastar o dinheiro delas, porque elas não sabem se elas vão ficar desempregadas, se elas vão ter aí condições de honrar com os seus compromissos. E com menos gente comprando, os empresários precisam baixar os preços, isso gera a chamada deflação, quando os preços, na média, eles baixam. Outro fator importante aí que gerou também a redução dos preços foi o petróleo. O petróleo no mercado internacional também está sendo menos consumido por conta aí da crise do coronavírus. As pessoas e empresas estão consumindo menos petróleo. Com menos consumo do petróleo, o preço baixou bastante. Mas muita gente pode perguntar, Lucas, e aí? O dólar vai baixar ou não? Ele pode voltar a custar menos de R$3 nos próximos meses? Infelizmente, gente, a resposta é não. Não, pelo menos enquanto o Bolsonaro for o presidente e o ministro da Economia for o Paulo Guedes. A visão de Paulo Guedes é a que comentei com vocês. Juros baixos, e juros baixos sim tem impacto no dólar e ele não está preocupado com isso. A ideia dele é que a economia continue assim nos próximos meses. E um outro efeito negativo para os viajantes aí do aumento do dólar é o custo das passagens aéreas, que deve subir, porque vários insumos aí que fazem parte dos custos das companhias aéreas são indexados em dólar, principalmente o leasing das aeronaves. Os aviões não pertencem às companhias aéreas como muita gente pensa. As aeronaves usam eles no modelo chamado de leasing, e isso também é indexado em dólar, então com o dólar mais alto, o preço tende a subir. O único ponto positivo nessa história toda é que como o petróleo também está ficando mais barato, isso pode ajudar as companhias aéreas, já que o custo aí do combustível também é um fator importante na composição de preço das passagens aéreas. Então vamos observar como vai ficar aí o preço das passagens, mas sim existe o risco de que ele suba aí nas próximas semanas e meses. E no fim das contas, Amadeu, em quanto deve ficar o dólar? Pois é, gente, os boletins que eu tenho recebido aí dos bancos onde eu tenho investimento projeta um dólar a 5,40 no máximo nas próximas semanas. Isso porque aconteceu um movimento chamado de overshooting. Overshooting é quando os investidores exageram aí, os investidores geralmente eles são histéricos, né? Então como o governo reduziu muito a taxa de juros, eles fugiram aqui do Brasil. E aí o mercado acredita que esse movimento deve se estabilizar nas próximas semanas e meses e o dólar voltar para um patamar entre R$ 5,00 e R$ 5,40. Isso vai depender, claro, também de como o Brasil reagir à pandemia do coronavírus. Quanto tempo durar a quarentena, como será a retomada ou não do consumo aqui no Brasil, tudo isso tem uma relação direta. E se o Brasil não se recuperar bem da economia, vários bancos acreditam que o dólar pode passar dos R$ 7,00 ainda esse ano, chegando a 7,40, por exemplo, ou até mais. Esse foi o primeiro Ama News aqui no YouTube, falando sobre os impactos do dólar. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo e desse tipo de conteúdo diferente aqui no canal. A ideia é nos próximos vídeos
eu trazer outras análises aqui relacionadas à economia, investimentos e passando um pouco pela política também, é claro, porque a política tem uma relação direta em tudo isso. E é claro também, nas próximas semanas, voltar também com os vídeos sobre estilo de vida e viagens. Até mais, gente!